Fala pessoal, beleza? Mais um fechamento de mercado no ar, meu nome é Rafael. Dia de queda para o Ibovespa, apesar do mercado norte-americano. Dow Jones fechou em queda, S&P fechou praticamente estável. Aqui a gente fechou com uma queda próxima de 1%, refletindo mais uma vez a parte de política monetária, né? A gente teve aí mais uma cutucada do Lula contra a política monetária do Banco Central e falas pouco inspiradoras dos membros do Fed, né, com relação à possibilidade de corte ainda esse ano. Isso, né, promoveu a alta do dólar, né, tanto esse prêmio de risco com relação à política monetária, quando você tem, né, uma mudança aí também uma parte mais, pensa de uma coisa mais restritiva do Fed, isso também fortalece a moeda, e esse menor apetite por risco reflete em quê? Em queda das bolsas. E aqui nós recuamos e a gente vai falar bastante desse movimento. Afinal de contas, estamos muito próximos da mínima do mês, lá 107,230, que vai ser fundamental para o rumo do curtíssimo prazo. Mas qual foi essa nova cutucada, né, do Lula? Segundo uma matéria do Broadcast, e que faz muito, assim, tem sentido, né, com o que está acontecendo, né? Não é tipo, é um rumor, mas que faz bastante sentido. O Lula já deixou avisado para a equipe econômica que ele quer um aumento de pelo menos 1 ponto percentual na meta de inflação para esse ano, né? Então, se for considerar isso, o centro da meta, né, nem vou falar de, vamos falar onde pode acontecer, né? O centro da meta vai para 4,25 e o teto da meta vai para 5,75. Levando em conta que a projeção do Focus, o último Focus é 5,79, então, se a gente for pensar que estar dentro da meta é estar entre a base inferior e a base superior da meta, então vai provavelmente, se tudo ceteris paribus, se tudo der muito certo, não ter problema com o fiscal, não ter problema, né, em especial com relação com o fiscal na questão inflacionária, em vista que o fiscal o aumento do fiscal é algo inflacionário pela questão que você vai inflar a economia via crédito, né? Se isso tudo der certo, a economia desacelerar, essa inflação cair, a gente vai ficar basicamente no teto da meta e vai cumprir a meta de inflação. E cumprir a meta de inflação é um requisito para o quê? Corte de juros. Então, levando em conta que tudo vai dar certo, que o Lula já deixou bem engatilhado também, seguinte, projetando tudo que vai dar certo aqui, fiscal, a gente vai conseguir ancorar a inflação, tudo isso, né, da forma que está sendo proposto, né? O Lula já deixou também bem claro, quero Selic a 12% esse ano. E aí a gente faz as mesmas ressalvas que a gente vem fazendo em relação a isso. Qual que é? A meta de inflação, ela está muito baixa? Concordo plenamente, né? Se você for observar, a meta de inflação está de um país desenvolvido. Concordo, sem problema nenhum. O problema é, para você alterar a meta de inflação, o que você precisa? Primeira coisa que você precisa ter uma âncora fiscal. Por quê? Se você não tiver uma âncora fiscal, como é que você vai ter controle com relação à parte de inflação? E a gente não tem uma âncora fiscal. A única âncora que a gente tem com relação à inflação é justamente a Selic. E aí, se você forçar a Selic ser uma âncora fiscal decente, a inflação vai explodir, né? Não estou dizendo, isso aí é ciência econômica, isso aí é você olhar a crise fiscal que a gente teve em 2014, 2016. Então, assim, não sou eu que estou aqui jogando o apocalipse do descontrole de inflação por meio de política de crédito, né? O estado indutor do crescimento. Isso é matemático, né? Isso é ciência econômica, tá? E aí, o que a gente também entra, né, nessas dúvidas do mercado, né? E por que o mercado fica tão receoso com isso? Porque se você forçar o corte da Selic, né, fazendo esse movimento das metas de inflação para atingir né, e ter espaço para cortar a Selic e ficar mais tranquilo com relação ao fiscal, se você fizer esse processo forçado,
você pode até ter uma resposta no curtíssimo prazo, mas no curto prazo, isso vai explodir em alguma hora. Né? E se, como eu falei, tem que dar tudo certo. O plano fiscal do governo lá, que metade é de receita extraordinária, tem que dar tudo certo, 100% certo. A gente tem que ter a balança comercial tudo correto. Então não pode ter erro. Não tem margem de erro. Por quê? O foco é o quê? Não olhar a parte de gastos. Na verdade, é fomentar esses gastos e com isso gera uma instabilidade. Porque se você fomenta gasto, né, você tem ali o rombo de 220 bi e você faz uma proposta de receita, que metade é receita extraordinária, a outra metade é uma parte de subsídio de combustível, e aí estão discutindo o aumento do salário mínimo, que pode corroer aí quase a metade disso. Enfim, você vê que não tem um ambiente. Essa é a questão. Não tem um ambiente para discutir metas de inflação. A discussão que a gente tinha que ter aqui é o quê? Como nós vamos manter o nosso fiscal controlado. Essa é a discussão. E que, aparentemente, não se... Parece que está tudo certo, mas não está. Né? A gente ainda falta muito para entender, para começar uma discussão dessa de alterar a meta de inflação. E esse é o grande problema, são as sinalizações, como eu já falei aqui para vocês. O mercado, ele não trabalha com o momento, ele trabalha com expectativa, ele trabalha olhando 1 ano para frente, 2 anos para frente. Então, ele olha isso, vê a expectativa, observa que isso pode trazer pressão inflacionária, que isso não vai reduzir Selic. Né? O que você vai fazer? Você vai criar esse ambiente de aumento de pressão, de aumento de risco, e que traz uma pressão negativa para as bolsas. Então, é o mesmo cenário de sempre, e a cada pressão nesse sentido, o mercado vai ficando cada vez mais certo de que o tal do pragmatismo tá, né, que foi dito, tal, isso aí tá ficando, virou história. Né? E o grande problema que eu falei, se a gente estivesse numa outra realidade fiscal, uma outra realidade econômica, até aguentaria esses desafios. A gente não está. E isso gera aumento de risco. Você vê o dólar subindo, você vê a curva de juros ela estável mais para cima, né? E o Ibovespa, o reflexo disso, é mais um dia de queda do Ibovespa. Tá? Também não colaborou as falas dos membros do Fed. Hoje a gente teve o CPI, que era a inflação ao consumidor norte-americano, que é o nosso IPCA, vamos dizer. E ele veio ligeiramente acima do esperado, até para alguns em linha com o esperado. Né? Veio 0,5, o mercado estava esperando 0,4, né? E o mercado estava, alguns estavam esperando 0,45, outros 0,50, enfim, veio ali, né? Um pouco acima do esperado. Mas o que ficou marcado? Que veio forte. Né? Porque a expectativa era alta e atingiu essa expectativa alta. Né? Então, assim, isso gera... eu acho que o começo do ano, sempre a sazonalidade ela é mais pesada para a inflação. Aqui no Brasil a gente vê isso, a gente está mais acostumado com isso, mas lá fora é um primeiro momento que vem ocorrendo isso. Então, de certa forma, assusta. Mas se você for pensar que lá fora, nos Estados Unidos, a economia está desacelerando, o mercado de trabalho ainda está forte, mas tende a acompanhar esse movimento de desaceleração da economia, eu, na minha opinião, acredito que a inflação tende a ficar mais controlada por lá. Né, levando em conta esse processo e levando que eles têm uma parte fiscal lá mais controlada. Só que os membros do Fed, eles estão preocupados com isso. Até para... para trazer um certo controle, o controle de expectativas do mercado, que o mercado estava projetando até semana passada 2 cortes para esse ano. Né? E aí veio o presidente do Fed de Nova York falando que as taxas deverão ficar restritivas por um bom tempo. Então a gente vai ter mais um aumento de 25 em março, chegando para 100%. Na visão dele, pensar em corte de juros esse ano é loucura. E a presidente do Fed de Dallas, a Logan, afirmou que o Fed deve ficar vigilante com a inflação
e preparado até mesmo para aumentar ainda mais os juros. Lembrando que o gráfico de pontos, né, as expectativas do Fed é de entre 5 e 5,15 nesse ano. Tá? Então, eu acho que é muito mais muito mais um controle de expectativa do que efetivamente, na minha opinião, tá? É muito mais um controle de expectativa do que efetivamente isso vai acontecer. Que é o Fed aumentar mais ainda os juros esse ano. Ou não cortar. Eu acho que vai ter uma chance gigantesca de cortar os juros ainda esse ano, no final do ano. A inflação vai ser a resposta. Né? Mas olha a diferença de controle de expectativa. Né? Você tem o mercado otimista e o Fed pessimista. Que é isso que tem que ser. Esse que é o trabalho de um banco central. Controlar as expectativas do mercado. Né? E não o contrário. E não ficar fomentando especulação. Né, fomentando algo que, cara, não é realidade. O nosso fiscal tá ruim, a economia tá em desaceleração. Não tem âncora fiscal, não tem, que era o teto de gastos. Enfim, não é o momento de fazer essa discussão. E, dito isso, a gente vê o reflexo do nosso mercado. Ibovespa, fechando com uma queda aí próxima de 1%. Tá? E aqui a gente está num ponto decisivo, que é o 107, né, 230. Como a gente já vem comentando, se o mercado perder a mínima da semana passada, perna de baixa confirmada e caminho aberto para a região dos 104, 102 mil pontos. Esse cenário somente vai ser revertido acima dos 110 e 200. Então, muito importante a gente acompanhar o movimento do mercado em razão deste suporte. Tá? No curto prazo, nós estamos em um processo de consolidação. Se você olha os indicadores técnicos, não tem nada apontando, tem uma divergência de alta, uma divergência de baixa. A gente vai ter que entender como o mercado vai se comportar em relação a esses extremos e tomar decisão. Né? E quando a gente tem esse cenário, sempre, como eu falo assim, sempre privilegiar, né, a parte de risco retorno, tá certo? Como eu falei, né, curva de juros, até abriu o dia em queda e tá voltando para máxima, enfim, né, a gente trouxe uma pressão aí com relação aos juros. Ações. Vale subindo, reagindo à alta de 1,5 do petróleo, né? O petróleo se recuperando hoje depois da queda recente, e mesmo cenário gráfico, enquanto acima do 85,30 o papel 85, essa região dos 86, o papel segue com seu viés de alta de curtíssimo prazo, sua tendência de alta de curto prazo está garantida acima dos 77. O que falta acontecer é o quê? Voltar a negociar acima dessa faixa do 90, rompeu 91,70, aí entra em tendência de alta em todos os tempos gráficos e rumo ao topo histórico no 98,29. Então, defendendo o suporte por enquanto. Petrobras, mesma situação, tendência de alta no curto prazo acima dos R$21, tendência de alta no curtíssimo prazo acima dos R$24. E o ponto aqui é tentar, né, tá nessa luta para romper de fato, né, esse gap do 27,50, 28,60. O rompimento desse gap abrirá caminho para um novo movimento de alta para a Petrobras a favor da tendência e que, se você olhar o petróleo, né, está muito bem correlacionado com o rompimento da faixa de 88, 89 dólares o barril. Tá certo? Destaque de hoje, né? Destaque de alta, apesar de ter perdido bastante força, mas foi o resultado do Banco do Brasil. Belíssimo resultado. Né? A empresa sofreu bastante depois da parte da questão política, tal. Mas aqui também, o pragmatismo venceu no quesito que é uma empresa que vinha entregando ótimos resultados, tem um múltiplo bem interessante, mesmo aí nesses níveis ainda tem um múltiplo bem interessante. Graficamente está numa tendência de alta muito forte, acima do 30, tendência de alta no curto prazo, acima do 36, a tendência de alta no curtíssimo prazo. Qualquer queda mais forte para essa região, levando em conta o gráfico, é uma oportunidade de compra.
Tá certo? Bom, no caso das blue chips, esses foram os destaques. Vamos falar do destaque de alta e de baixa de hoje. O que chamou bastante atenção foi CVC, né? Papel renovando a mínima histórica. O setor como um todo, né? A gente viu essa questão da Azul. Se a Azul está com um problema, imagina as empresas, né, que tem ainda mais endividamento, por exemplo, na CVC, entre outras empresas do setor. Então, papel renovando mínima histórica. E aqui, caminho aberto para novas mínimas. Não tem muito o que fazer. Só cuidado para não ficar contra esse tipo de movimento, porque provavelmente deve ter algum problema com relação ao endividamento nessa empresa. Tá certo? E do outro lado, do lado positivo, a gente teve, né, uma boa recuperação. Quer dizer, a gente teve aqui, ó, um movimento, né, que agora perdeu bastante força, mas um movimento interessante de Carrefour, né, papel que tá aqui, né, nos fundos lá de 2017, 2018. O resultado foi afetado pelo Big, né, o papel, a empresa incorporando, né, as despesas, tudo isso. Mas se a gente for pensar que é algo que talvez seja mais de curtíssimo prazo e nesses níveis de preço, pelo menos vale o estudo. Acredito que pelo menos vale dar uma estudada aí nesses próximos dias, gastar um tempinho para estudar esse case. Me parece interessante, levando em conta que açaí tá bem caro. Beleza? Bom, pessoal, então é isso. Um grande abraço e até mais.